E aí, bora mesclar? Olá, que bom estar aqui com vocês novamente. E hoje eu estou com a presença da maravilhosa Bárbara Sabota, que é professora e coordenadora também desse projeto. Oi, Bárbara. Oi, Will, muito bom estar aqui com você, muito bom estar de volta também nesse podcast. Que bacana poder estar aqui para ter essa conversa com o nosso querido amigo. Nós estamos também com a presença mais que especial do professor Marco Túlio Zeda Freitas. Oi, Marco. Oi, Bárbara, prazer estar aqui com vocês. Antes de mais nada, deixa eu descrever mais ou menos como que eu estou, né? Meu nome é Marco Túlio, eu me considero não branco, né? Porque o meu tom de pele, ele não é branco, né? Ele entrecruza em algumas cores. Meu cabelo é liso, escuro, está partido de lado. Eu estou sentado aqui numa cadeira, visto uma camiseta branca com escapulário. Atrás de mim tem minha escrivaninha, um computador preto, uma estante com livros e a metade do meu guarda-roupa na madeira aqui. Estou bem ansioso para a nossa conversa, né? A gente já vem combinando há algum tempo. Eu tenho certeza que vai ser um papo bem legal. E muito obrigado desde já pelo convite. Nós agradecemos por você ter aceitado. É incrível, mescla indo aí para suas novas temporadas. E é sempre muito bom ter pessoas novas, novas conversas. E hoje eu tenho certeza que vamos nos deslocar muito, né, Bárbara? Seja bem-vindo a bordo do nosso Mescla e bora mesclar. Bora. Já vou começar, então, de uma forma muito sutil, muito tranquila. Como você mesmo disse, Marco Túlio, em um texto recente, você tem tentado evitar quaisquer tentativas de essencialização dos corpos, pois acredita que essas materialidades são discursivamente reproduzidas e estão sempre à deriva, em um constante processo de tornar-se. Pensando nisso, quem é Marco Túlio que está na deriva nesse momento do tornar-se? Marco Túlio à deriva? Quem é o Marco Túlio à deriva, né? É o Marco Túlio à deriva. Então, eu vou te responder com a própria pergunta, né? É o Marco Túlio tentando sempre se localizar nesse mundo, em termos de identidades, em termos de entender o meu papel, né, aqui nesse universo, né? Tentando também entender, mais especificamente, falando sobre o nosso país nesse momento atual, como que a gente chegou, né, até aqui. Eu acho que esse tem sido o meu ponto de maior reflexão, angústia, sofrimento, mas também de potência, né, de tentar entender como que a gente chegou, né, até esse cenário político, cultural, e tentando, junto, né, com colegas diversos, traçar, né, planos de reflexão para que a gente possa sair desse lugar em que a gente está e construir mundos que não sejam mundos de morte, né? Que sejam mundos de vida, mundos de existências plurais. Então, eu não gosto de me sentir confortável nos lugares, né? Assim, nem academicamente, nem como pessoa. As pessoas vivem me cobrando uma definição, né? Especialmente de gênero e sexualidade, porque eu trabalho com praxeologias queer. Eu falo, gente, mas veja bem, eu tenho um movimento aí dentro dessas identidades. Então eu passei por um momento de não me compreender, eu passei por um momento de me ver de uma forma dissidente em termos de sexualidade, mas não poder dizer. Eu passei por um momento de empoderamento e fazer questão de dizer eu sou, eu não sou. E até entender que dizer eu sou alguma coisa, seja ela qual for, me faz sentir preso numa caixa. Então, assim, foi um longo caminho de mais de 30 anos para entender que nessa seara do desejo, especialmente, essa nomeação, ela me causa desconforto. E de forma alguma eu acho que a nomeação, para as pessoas que se sentem confortáveis, elas são prisões. Não, essa é uma experiência minha. Então essa ideia de não se sentir confortável com uma coisa só, né, com um nome só, com uma reflexão, com um espaço de produção ontoepistemológica, é uma questão que me atravessa, eu acho que na minha inteiridade, sabe? Eu não gosto de afiliações, né, vamos dizer assim. Eu entendo a importância de muitas na sociedade, mas eu, Marco Túlio, eu
não me sinto confortável, sabe, com esses espaços. Então, é esse Marco Túlio que está à deriva aí nesse momento, né, aberto para movimentos. Como eu digo aí nessa citação, eu não gosto de me localizar num espaço definido, porque eu me entendo dentro de uma pluralidade em movimento, e isso abarca absolutamente tudo, né? Eu só não negocio com práticas de sofrimento, de violência, práticas que vão legitimar formas de barbárie. Então, eu acho que tem que ter esse limite ético. Mas, fora isso, eu estou aberto aos movimentos e aí, como eu estou aberto aos movimentos, me causa um pouco de desconforto me classificar, né? Então, é isso. O Marco Túlio à deriva é um Marco Túlio à deriva. Porém, tentando se situar nesse mundo desordenado. Mas antes da gente falar sobre esses textos mais recentes, eu queria fazer um pouquinho de uma viagem no tempo, né? E tentar voltar um pouco sobre o início da sua formação. Eu te conheço há bastante tempo já, né? A gente tem uma caminhada longa juntos. E eu sempre admirei muito a trajetória que você constrói, que você tem construído, trajetória acadêmica ao longo dos anos. E apesar de você ser muito jovem, você tem, assim, experiências importantes que você já passou na sua vida, e desde o início parece que a sua prática ela já vem marcada, a sua praxis parece que já vem marcada pelas perspectivas críticas, pelo pensamento queer, parece que você já nasceu desconstruído. É assim mesmo? Então, Bárbara, não é de jeito nenhum. Eu tive uma formação, eu não sei se vocês sabem, mas eu morei no interior com a minha família até os 17 anos de idade. Então, a minha primeira formação, vamos dizer assim, né, as bases foram ali na cidade de Maripotaba, interior de Goiás. Então, era uma comunidade muito conservadora, né, em termos de identidades, né, de subversões culturais. Mas, por incrível que pareça, ao mesmo tempo em que eu recebi essa formação, né, conservadora, sempre, né, como diz Foucault, há espaço para poder e resistência. A gente opera nessa dualidade em todos os espaços. Então, ali uns primeiros momentos, né, movimentos de transgressão, como eu inclusive coloco na minha dissertação de mestrado, que fala sobre transgressão. Então eu me situo justamente nessas histórias iniciais sobre transgressão ali naquele espaço conservador, né? Esses pontos de transgressão, eles foram importantes, claro, né, para a construção do que talvez a gente possa chamar, né, mais tarde aí de um pensamento crítico, mas essas ideias, né, com as quais eu tenho trabalhado, né, e que a gente tem dialogado há algum tempo, foram amadurecidas, né, e construídas de uma forma mais madura na minha vivência acadêmica, né, durante a graduação, especialmente depois que eu encontrei a Rosane, né, a professora Rosane, da UFG, que vocês conhecem, que foi minha orientadora na graduação, no mestrado, no doutorado, e se tornou uma grande amiga e colega. E como esse encontro com a Rosane já se deu no segundo ano da graduação, então acabou que a minha formação, a metade dela, né, dessa formação acadêmica na graduação, ela já seguiu muito por esse lado, né? Porque uma vez que eu entendi a forma desse pensamento e como ele me possibilitava pensar sobre quem eu sou no mundo, e que eu consegui perceber o caráter desse pensamento que eu trazia comigo, de certa forma, a relevância dele para o meu próprio fazer profissional. Então, eu posso dizer que desde esse momento, né, eu vim construindo esse pensamento, sempre coletivamente, né, eu gosto muito de dizer isso, porque a gente não constrói pensamento sozinho, né, nenhum tipo de pensamento, e o crítico muito menos. E aí, claro, né, a gente vai sempre aprendendo uma coisa nova. Então, assim, de forma alguma, eu não nasci, né, desformatado. Esse é um fazer constante, né, e que a cada dia eu percebo traços que não críticos. E eu acho que esse papel é muito importante. Eu costumo falar que esse grupo aí que a gente chama de pensamentos críticos, ele é um constante fazer e desfazer de si mesmo em relação com os outros e com o mundo. Então, a gente nunca para. Marco, você, em 2020, publicou um ensaio
intitulado Sobre Linguagem, Corpos e Contrapolítica, Praxeologias e Letramentos Queer em Tempos Sombrios. Nesse ensaio, você combina diferentes gêneros e vozes textuais, eu acho que conversa até com como você estava se entendendo nesse momento, né? E nos apresenta uma reflexão situada e bastante potente sobre praxeologias e letramentos queer na elaboração crítica do que você chama no texto de Tempos Sombrios. É um texto embasado nas suas memórias sobre alguns acontecimentos políticos entre 2013 e 2020, né? E você traça algumas reflexões sobre o trabalho com os letramentos queer na educação e nos apresenta os letramentos queer como uma contrapolítica de resistência afetiva no momento de autoritarismo, violência e morte que estamos vivendo nesse contexto. Eu sinto que esse texto é uma leitura indispensável para pensar a conjuntura política brasileira atual e a sua relação com a péssima forma que nossos líderes políticos lidaram e estão lidando com a pandemia. Eu poderia dizer que é uma leitura de fôlego, mas vou preferir dizer que é uma leitura dolorosamente necessária, digamos assim. E lá, você narra uma cena que é bem provocativa no início do texto, com a relação sobre os manifestantes que em 2015 foram agredidos por usarem vermelho em meio a manifestações anti-Dilma, e que se pegou olhando para o seu guarda-roupa e pensando que cor usaria para dar aula naquele dia. E você diz que, abre aspas, naquele momento eu percebi que alguma coisa errada estava acontecendo. Afinal, em um Estado democrático, ninguém deveria ter medo de sair às ruas vestindo determinada cor, pois um dos principais valores da democracia é justamente a liberdade de escolha e manifestação. Naquele instante eu percebi que estávamos, mais uma vez, entrando em uma fase delicada da nossa história. Aspas, está na página 708. E hoje podemos ver que estávamos mesmo, né, entrando nessa fase delicada. Onde se encontram as suas reflexões sobre isso hoje, Marco? Nossa, Wilker, enquanto você lia, eu arrepiei em vários momentos de lembrar das sensações de dor mesmo, sabe, que eu tive para escrever esse texto. E quando você fala de leitura dolorosa, eu preciso dizer que foi uma escrita muito, muito desconfortável, muito dolorosa, mas que, como eu digo ali também, naquela parte introdutória, foi a minha forma de elaborar. Então, parece que eu tirei desde 2013, naquelas manifestações que começaram sendo de caráter popular, né, devido ao aumento de 20 centavos na passagem do ônibus, uma manifestação extremamente legítima, ofuscada, de repente, por uma elite branca brasileira que nunca foi para a rua reivindicar absolutamente nada, simplesmente tirou o protagonismo das classes menos favorecidas daquele enquadro de protesto. Aquilo já começou a me perturbar, sabe? E dali para frente, a gente só viu as coisas, né, infelizmente, se tornarem mais complexas. Então, esse texto, ele foi uma forma, assim, de tirar para fora um sofrimento, sabe? E, infelizmente, era assim, né? Eu ainda continuo lendo esse momento como um momento delicado, que eu acho que a gente começou a entrar nessa ruptura de 2013, como eu coloco ali, mas que com certeza se consolidou com o golpe parlamentar fomentado pelas mídias hegemônicas da Dilma, né, em 2016. Teve uma fala, que foi uma fala muito problemática, né, que foi uma fala muito, muito, muito perversa, que acabou se tornando símbolo desse momento, que foi o voto do então deputado federal Jair Bolsonaro, hoje antipresidente, mas que ali naquele momento ele dedica aquele voto, né, para aquela destituição golpista. Então, quer dizer, não bastasse um voto para destituir uma presidenta eleita e sem crime evidente que fomentasse essa destituição, ele ainda dedica a um militar, né, um ex-militar reconhecido pela justiça como torturador da ditadura civil-militar brasileira. E como as instituições se calam diante de perceber que a partir dali a gente caminha ladeira abaixo, né? Então, a partir daquele silêncio, que se articula como resposta a isso que eu chamo de um ato de fala injurioso, as pessoas começam a achar que elas podem defender a ditadura, que elas podem dizer o que elas querem, que elas podem construir comentários racistas, homofóbicos, transfóbicos, e elas começam a chamar isso de liberdade de expressão, a dizer que é um direito constitucional, porque, afinal de contas, se um deputado pode fazer o que fez no que se conhece como a Casa da Democracia, por que eu não posso, na rua, segurar uma faixa por intervenção militar? Eu nasci em 85, que é um ano simbólico, né? Que é o ano da redemocratização. Então, eu tenho a idade da democracia. Então,
nesse meu período de vida, que é o período de vida da redemocratização, eu não lembro de ouvir questões sobre as Forças Armadas toda semana nos jornais, de Forças Armadas interferirem politicamente, as Forças Armadas que guardam a liberdade de um povo. Essa iminência de um golpe, de fato, militar, né, e as pessoas fomentando, articulando uma grande manifestação para isso, inclusive, isso não acontecia. Então, a gente tem que entender que tudo isso se desenhou a partir de 2016, mais precisamente a partir desse ato de fala. A gente, infelizmente, a partir desse momento, de 2020 para cá, eu só vejo as coisas se confirmando, né? Dessa fase delicada, desse momento extremamente conturbado, em termos políticos, em termos culturais, em termos humanitários. E até hoje eu ainda confesso que eu fico com um certo receio de usar uma camiseta vermelha. Então, assim, aquilo foi tão forte para mim, quando eu vi aquele pessoal apanhando, né, sangrando por vestir uma camiseta vermelha, porque eram identificados como petistas, né, naquele momento de extrema polarização, que eu fiquei com medo. Eu pensei, poxa, se eu sair de vermelho, as pessoas vão me bater. Se eu chegar de vermelho no restaurante, as pessoas vão me... Então, eu falei, nossa, pela primeira vez... pensando que vestir uma cor pode ser um problema. E aí isso foi tão forte naquele momento que até hoje, quando eu vou pegar uma camiseta vermelha, eu não deixo de vestir, mas eu não deixo de pensar, sabe? Assim, sabe aquela coisa que não é mais natural? Então, sempre que eu escolho, especialmente se ela é lisa e tem alguma marca branca, eu penso, sabe? Falei, ainda não me sinto seguro. E sobre essas relações que nós estamos conversando, também me recordei de uma parte desse ensaio, e você justifica dizendo se sentir instigado a refletir sobre o potencial das praxeologias e letramentos queer na elaboração crítica desse cenário de disputa de poder do golpe até esse momento, e como nós estamos falando de fragilidades democráticas, para tensionar o debate para quem está nos assistindo, nos ouvindo. O que seriam essas praxeologias e letramentos queer, e quais são essas potencialidades que você fala? Então, Wilker, eu acho que, num primeiro momento, essa palavra ela causa um estranhamento, né? Primeiro, queer já dá uma coisa assim, tipo, o que é isso? E, segundo lugar, praxeologias, né? As pessoas, mas o que será que é isso? Esse termo eu comecei a usar na minha tese, eu não desenvolvi de uma forma aprofundada, eu, inclusive, acho que coloquei como nota de rodapé, muito influenciado pela reflexão de Bourdieu sobre teoria da prática. Então, eu comecei a usar a praxeologia como um termo para negar o binarismo teoria e prática. E eu acho que, assim, muito fruto das discussões nossas no grupo, né, da Rosane, de pesquisa, que a gente tem se sentido muito desconfortável com essa ideia de falar teorias tal, reflexão teórica, porque a gente acha que tudo é conhecimento, né, é ontoepistemologia. Então, por que a gente vai ficar fazendo uma hierarquia? Então, eu tenho usado, e eu acho que o grupo, de forma geral, né, Bárbara, tem usado essa palavra para poder dizer que são nossas produções. E aí isso envolve trabalho de sala de aula, grupo de pesquisa, conversa na rua, textos verbais. Isso que a gente está fazendo aqui, eu entendo como uma praxeologia também. A gente está construindo praxeologia como um substituto de teorias queer. Só para poder explicar isso. E queer, para mim, é uma força contestadora, é um campo contestador de conhecimentos hegemônicos. Claro que tem como território fundante os espaços de gênero e sexualidade, e eu gosto sempre de salientar. No entanto, quando a gente toma esse campo como uma postura política de desconstrução identitária, e aí a gente tem, por exemplo, o Preciado, que defende uma desontologização radical do ser. Então, eu acho que tomando como postura política, a gente pode levar essa contestação para outros territórios também, que é o que eu proponho no artigo, que a gente reconheça a importância de desestabilizar binarismos identitários no campo dos gêneros e das sexualidades, mas que a gente possa levar essa postura contestadora para outros campos. E por que eu acho que essas praxeologias queer elas têm esse potencial? Primeiro, porque elas trabalham com a negação da verdade única. Elas trabalham com a
negação de uma perspectiva identitária única, estável, que negue o movimento. Em segundo lugar, ela trabalha com a fabricação discursiva das identidades. Então, eu acho que se a gente compreende esse espaço como atravessado por binarismos identitários, que é o que eu coloco ali no ensaio, então, direita, esquerda, né, coxinha, petralha, cidadão de bem, bandido, cristão, anticristão. Então, veja bem, essa realidade ela é construída com base numa série de binarismos, né? Então, eu acho que a gente pode fazer esse deslocamento da subversão identitária de gênero e sexualidade para poder entender como que esses binarismos identitários que nos trouxeram até aqui foram construídos e, de certa forma, impostos na elaboração dessa realidade atual. Então, eu acho esse espaço queer muito potente, que eu acho que a gente pode usar dessa potência, né, da palavra queer para poder estranhar. Esse mundo, esse país de barbárie institucionalizada que a gente está vivendo, se construiu por meio de hierarquias binárias, de procedimentos binários. Então, eu acho que o potencial queer está muito aí, sabe? Pensando nisso, Marco, a gente consegue fazer uma aproximação entre o queer e o decolonial? Então, Wilker, eu acho que... Eu nem sei se é uma aproximação. Eu acho que queer já é, sabe? Assim, talvez a partir do momento que a gente entende que o empreendimento colonial ele acontece necessariamente a partir da imposição de padrões identitários de gênero, sexualidade, raça, classe, religiosidade, né? Então a espiritualidade também entra como um fator identitário nesse momento. E aí o queer trabalha com a desestabilização desses binarismos. Então a gente vai problematizar essas relações desiguais de poder que se estabelecem entre essas identidades legitimadas através de processos binários. Então necessariamente a gente está operando na desconstrução de um padrão colonial. Eu acho que sempre eu pensava nas discussões que a gente tinha sobre decolonialidade, eu pensava monitorada, né, instituída, né, desde essa época. Esses dias eu estava lendo sobre o primeiro caso de ele foi punido, colocado dentro do canhão e atiraram ele com um canhão. Eu me esqueci do nome dele agora, depois eu posso pesquisar e passar para vocês. Isso mostra como que a sexualidade ela foi um fator de construção da colônia. Então, a partir do momento que a gente desestabiliza essa configuração, a gente faz um empreendimento que desafia o colonialismo e as colonialidades, né? Que são as formas com que esse colonialismo se perpetuou na nossa vida e está aqui, acontecendo até hoje. Tibira, né? Tibira, exatamente. Ainda sobre essas ideias, né, de resistir, a gente entende que esse movimento de resistência ele acontece de diversas formas, né? Uma das coisas que eu acho muito interessante também é como a gente dialoga com outras pessoas os nossos textos. E nesse ensaio específico, Marco, você convida a Madonna para dialogar contigo, né? Falando do álbum dela, Madame X. Eu achei sensacional. Como que surgiu essas reflexões? Da onde veio a ideia desse intercruzamento das suas memórias com Madame X? Bom, a Bárbara já deve saber de onde veio, né? Assim, mais ou menos, né? Porque eu sou um grande fã, né, da Madonna, não só em termos artísticos, né, na música, mas eu acho que por tudo que ela representou, né, culturalmente no Ocidente, né? Uma mulher que trouxe a transgressão para a área do gênero e da sexualidade, cutucou a onça com vara curta e produziu muita coisa com isso, né? Numa época em que não era hoje, a gente não tinha Lady Gaga, a gente não tinha Rihanna, essas coisas não podiam acontecer, então ela foi muito visionária e promoveu grandes rupturas culturais. E nesse Madame X, Madame X, ela traz assim, é como se ela estivesse refletindo a raiva que ela tem do mundo que ela ajudou a desconstruir, está se voltando para trás. E especialmente uma das músicas, que é Dark Ballet, ela faz uma recontextualização da morte de Joana d'Arc, que foi chamada de homem, de lésbica, enfim, e foi dada como bruxa e queimada numa fogueira. E ela coloca ali uma rapper, uma mulher trans norte-americana, HIV positiva, Mickey Blanco, se não me engano, para fazer esse papel da Joana d'Arc. Então, primeiro, ela sai do protagonismo do vídeo, né, e coloca uma outra pessoa que simboliza as diferenças execradas.
no mundo atual, né? Então, aquela Joana d'Arc que está queimando, que eu coloco, é a vida humana que está queimando, né? Determinados corpos estão sendo queimados em praça pública. E aí a gente acaba podendo relacionar essa fogueira com essas milhares de mortes pela Covid, que poderiam ser evitadas, mas que foram jogadas para um mundo de morte, ao que parece, propositalmente, né? Então, aquele corpo na fogueira que a Madonna coloca, ele é o emblema desses tempos sombrios que eu acredito que o Brasil está vivenciando. Dark Ballet é a dança que todos estamos dançando no mundo de hoje, né? E eu achei muito propício esse diálogo para poder iniciar, né? E para poder, acadêmico, com uma voz não acadêmica, mas com uma voz, né, das artes, caracterizar essa discussão e situar nesse tempo sombrio. Eu penso que a construção estética desse seu texto, ela é fantástica por vários motivos, ela me seduz muito. Porque eu acho que você consegue conversar com essa transgressão do discurso acadêmico muito bem, sabe? Você constrói de uma forma multimodal que causa diversas rupturas nas expectativas do leitor, da leitora também. E você rompe com diversas questões que a gente fica pensando quando vai construir um texto. Ah, mas eu posso fazer isso? Ah, mas será que cabe isso num texto? E você mostra para a gente que tudo cabe, né? Eu acho que isso inaugura uma forma de escrita dentro da linguística aplicada crítica que a gente não está acostumado a ver. Pensando ainda sobre a questão da multimodalidade e o poder que isso traz para a gente nessa construção textual, aproveitando algumas das imagens que você coloca no ensaio, como é que você leria aquela imagem do Jean Willis e vendo hoje o país como está, a situação que a gente chegou depois daquele momento, tem um outro sentido aquela reação do Jean Willis, aquela indignação, pensando nos desmandes do nosso país hoje, a cena se repetisse. Eu acho que o Jean Willis foi uma das poucas pessoas que entenderam de fato o que aquele ato de fala significava. A dimensão do que aquilo significava, dos sentidos que aquele dizer colocava em circulação e onde ele foi dito. E tudo que ele possivelmente implicaria depois. Eu acho que ele foi uma das pessoas que mais compreenderam o que isso significava. E aí eu estou me incluindo nesse momento no grupo das pessoas que tinham uma certa dimensão, mas não era, por exemplo, a dimensão que eu tenho hoje. Ou pelo menos a partir do ano passado, que foi quando eu comecei a pensar com mais atenção sobre aquele ato de fala. Então eu acho que o Jean Willis, talvez hoje ele não esteja, claro que ele está impactado com tudo que aconteceu, mas toda essa realidade já estava prevista na leitura que ele fez daquele voto. E daí é tanta indignação, tanta vontade de resistir, que na ausência de palavras, você extrapola o decoro. Porque você dizer, o cuspe é a postura? Não, é uma postura indecorosa. Mas que eu acho que na ausência de palavras, frente ao horror, a tudo que aquilo significou, foi a forma de resistência, foi a única que eu acho que ele conseguiu instintivamente naquele momento. Porque é uma pessoa que não se impactaria por palavras e que se esquivaria de todas elas. E aquela foi uma atitude de revolta da qual ele não conseguiu se esquivar. Mas eu fiquei pensando, poxa, que coragem. Porque o Jean Willis foi muito corajoso. Se a gente lê isso hoje, eu acho que foi pouco. Eu acho que a gente não poderia deixar de finalizar a discussão desse ensaio, sem um outro fragmento que eu acho muito importante trazer, Marco, em que você diz, abre aspas, hoje temos que lidar com uma crise política mais acirrada que a de 2015 e 2016, e ao mesmo tempo com uma das maiores pandemias já vivenciadas pela humanidade. Ao todo, mais de 5.300.000 pessoas foram infectadas e mais de 156 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 até o momento no país. Realidade que o atual governo tem feito questão de relativizar e, por vezes, ignorar. Fecha aspas. Bem, esses números já mudaram bastante, e é doloroso falar disso. Mas já se passaram de 20,8 milhões de pessoas infectadas e mais de 580 mil pessoas mortas só no nosso país. Mas se formos olhar novamente daqui a um mês, esse número terá muito provavelmente aumentado novamente. Evidentemente, o reflexo de como tem sido negligenciada a pandemia no Brasil.
nossos sentimentos de toda a equipe Mescla, as amigas, os amigos e familiares das vítimas que tiveram esse triste fim. Nossas condolências e também nossa revolta a esse governo para vocês. E foi isso. E como você mesmo disse, Marco Túlio, no seu ensaio sobre linguagem, corpos e contrapolítica, praxeologia de letramento queer em tempo sombrio, em diálogo com Judith Butler, esse enquadre de guerra tem produzido em nós uma insegurança generalizada, fazendo experimentar cotidianas e repetidamente o medo de ter nossos direitos e nossas vidas depredadas. E eu espero muito que esse episódio do MESC, as reflexões, debates, problematizações, deslocamentos que tiveram aqui, que proporcionamos hoje, possa ser uma forma de denunciar e resistir a esse medo, para não deixarmos de esperançar. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. Obrigado. Ai, gente, que lindo. Nervoso. Vamos. Ai, tô nervoso. Uai, então também tô, né? Eu que não sou doida de ficar calma sozinha. Olha, agora, se não tivesse em pandemia, era a hora de ir direto à balada. Eu tô no grau, sabe? Não era? Tá com Não, saudade? viu? Que essa engasgada foi muito engraçada. Eu não dou conta. Não, Marco! Tá rindo, Bárbara, da minha cara? Depois a Letícia vai cortar a engasgada e eu vou ficar rindo. Não, Marco! O Marco conseguiu manter a seriedade. Ele tava lá, que eu tava olhando pra carinha dele, ele tava seguindo belíssimo. Passou? Eu tô travado? É engraçado quando a gente trava, né? Nossa, o que é isso? Inspirando pessoas, né? Eu vi a Bárbara dando um sorrisinho de canto de boca. Ah, mas tô adorando participar dessa produção, gente. Eu tô me Tem sentindo gente no Projac, gravando série. Eu tô me sentindo no Projac.